quais antibióticos são usados nas infecções do trato urinário. Então também vamos dar duas explicações baseado na lógica de tratamento. Então o tratamento pode ser empírico, quando não sabemos ainda qual é de fato o agente etiológico. O tratamento dessa forma é feito baseado na epidemiologia da doença, no agente etiológico mais provável, e o tratamento específico, quando o agente etiológico é isolado e também é feita uma avaliação da sua susceptibilidade aos antibióticos. E como é feito o manejo terapêutico do paciente com infecção do trato urinário? Inicialmente, deve-se avaliar o paciente, se o paciente tem infecção complicada, se o paciente tem infecção não complicada, qual o local da infecção. Em homens, é muito mais comum ele ter sinais de prostatite aguda e de pielonefrite, enquanto que nas mulheres é mais comum encontrar os sintomas de infecção do trato urinário inferior com a bacteriúria bastante significativa. Após a avaliação inicial do paciente, deve-se fazer, portanto, a seleção de um agente antimicrobiano baseado no local da infecção, baseado também na gravidade da infecção. O próximo passo é determinar a duração do tratamento, que também leva em consideração esses critérios que eu acabei de falar, e finalmente acompanhar o tratamento do paciente do começo ao fim. Quais os objetivos para tratar infecções do trato urinário? Obviamente que o primeiro objetivo é erradicar os micro-organismos invasores. Então, é fazer com que os micro-organismos que estão causando a infecção eles sejam completamente debelados. Mas, além disso, um dos objetivos importantes também é evitar ou tratar as consequências sistêmicas da infecção. Então, a infecção do trato urinário poderá produzir infecções sistêmicas. Então, um dos objetivos é fazer com que essa infecção ela fique localizada no trato urinário e, portanto, as infecções sistêmicas elas sejam inexistentes. E o terceiro objetivo é prevenir recidivas da infecção. Quais os critérios de seleção do antibiótico, portanto? Então, vai ser baseado em gravidade dos sinais e sintomas, também no local da infecção, se é em qual parte do trato urinário, e também determinar se a infecção ela é complicada ou não complicada. É baseado nesses três critérios que é selecionado o antibiótico mais adequado para o paciente. Então, se o paciente ele tem cistite aguda não complicada, é mais comum essa infecção ser causada por E. coli ou por estafilococcus saprofíticos. Qual é o tratamento? Primeira escolha, nitrofurantoína, o tratamento é de 5 dias. A segunda escolha, a segunda opção terapêutica é sulfametoxazol com trimetroprima. O tratamento é feito em 3 dias e evitar o uso de sulfa se na região geográfica onde o paciente está foi encontrada resistência bacteriana a esse antibiótico superior a 20%. A terceira opção terapêutica é a fosfomicina em dose única e só a quarta opção terapêutica que são as fluoroquinolonas por 3 dias de tratamento. Nós veremos mais adiante uma tabela mostrando o grau de resistência e suscetibilidade a cada um dos antibióticos. Por que as quinolonas não são a primeira opção terapêutica e sim a nitrofurantoína? Lembrando que a cistite aguda não complicada é uma infecção urinária relativamente simples. Então, um dos objetivos importantes é que essa infecção ela não se transforme em uma infecção mais complicada. Já para a pielonefrite normalmente já é uma infecção mais complicada, mas mesmo ela sendo uma infecção mais complicada, ela pode ser dividida em pielonefrite não complicada, que pode ser tratada ambulatorialmente e é causada geralmente pela E. coli que subiu no trato urinário, das vias urinárias inferiores até as vias urinárias superiores. E o tratamento é feito inicialmente com quinolonas, 7 dias de tratamento. E como segunda opção nós temos sulfametoxazol com trimetroprima, 14 dias de tratamento. Já se a pielonefrite ela for complicada, ela deve ser tratada
em nível hospitalar e a gravidade da doença ela irá determinar qual a duração da terapia intravenosa. Os principais patógenos que podem causar uma pielonefrite complicada podem ser gram-positivos, como por exemplo Staphylococcus aureus, como a gente viu anteriormente com a infecção de gram-positivos que pode causar infecções complicadas. A E. coli também pode causar uma pielonefrite complicada, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa e Enterococcus fecalis. O tratamento da pielonefrite complicada é feito com amoxicilina mais clavulato. Vejam que o tratamento é um pouco mais longo, são 14 dias de tratamento. Como segunda opção, nós temos as quinolonas, também 14 dias de tratamento. E a terceira opção para pielonefrite complicada são as penicilinas associados a aminoglicosídeos. Para pacientes grávidas, nós temos tanto o tratamento de curta duração, que é de aproximadamente 3 a 5 dias, como o tratamento de longa duração, que são 7 a 10 dias de tratamento. Para os dois tratamentos são utilizados nitrofurantoína, ampicilina e amoxicilina, todos via oral, em intervalos que podem variar de 6 em 6 a 8 em 8 horas. Para o tratamento na gravidez por via parenteral é utilizado ampicilina 1 grama, associado a gentamicina de 3 a 5 mg de 8 em 8 horas, ou como alternativa terapêutica, ceftriaxona 1 grama uma vez ao dia. O que é contraindicado para tratar a infecção do trato urinário em mulheres grávidas? Fluoroquinolonas, eritromicina, tetraciclina e sulfametoxazol com trimetroprima. Já para o tratamento de infecção do trato urinário em crianças, é feito o tratamento por via oral com cefalosporina de segunda geração, pode ser o Cefaclor ou pode ser cefuroxime, e para o tratamento parenteral pode-se utilizar cefalosporinas de terceira geração ou de quarta geração, ou ainda o aminoglicosídeo gentamicina. Se a infecção do trato urinário em crianças tiver febre, esse tratamento ele deve ser feito em 10 dias, mas na ausência de febre, o tratamento é por um período menor de 5 dias. E para o tratamento da infecção do trato urinário em homens, ou seja, principalmente causando uma prostatite, os principais patógenos que causam esse tipo de infecção podem ser a E. coli, a Klebsiella pneumoniae, o Proteus ou Pseudomonas aeruginosa. Normalmente são infecções graves e o tratamento também é um tratamento mais longo. Pode ser com sulfametoxazol com trimetroprima, tratamento de 4 a 6 semanas, ou pode ser com quinolonas, um tratamento também de 4 a 6 semanas. Aqui nessa tabela nós podemos observar agora o tratamento específico, ou seja, depois de isolado o micro-organismo, depois de identificado o micro-organismo e feito testes de suscetibilidade, qual antibiótico devemos utilizar. Então nós temos vários países que têm uma ecologia microbiológica diferentes. Para cada um deles foi testado vários antibióticos, nós temos duas colunas, uma coluna de susceptibilidade, que mostra uma concentração de antibiótico considerada baixa, e embaixo dela nós temos o percentual de micro-organismos que são susceptíveis mesmo nessa concentração considerada baixa. Na outra coluna nós temos o percentual de micro-organismos que são resistentes mesmo em concentrações consideradas elevadas daquele antibiótico. Olhando para o Brasil especificamente, nós podemos observar que para o tratamento da cistite não complicada, por exemplo, nós temos a nitrofurantoína. Na nitrofurantoína, 94,3% das infecções do trato urinário causadas por E. coli, elas são susceptíveis à nitrofurantoína mesmo na concentração considerada baixa. Já 2,4% elas são resistentes mesmo em concentrações consideradas elevadas. Isso significa que a nitrofurantoína é um antibiótico ainda considerado muito bom para tratar cistite não complicada.
complicada, pois seus níveis de susceptibilidade são considerados altos. Já quando olhamos a fosfomicina, que também é utilizada para cistite não complicada, os níveis de susceptibilidade são 97% contra 0,8% de resistência para E. coli que causa infecção do trato urinário. Isso significa que a fosfomicina tem níveis mais elevados de susceptibilidade do que a nitrofurantoína, mas ambos têm níveis excelentes de susceptibilidade, ou seja, são excelentes antibióticos para serem utilizados para cistite não complicada causada por E. coli. Entretanto, quando nós comparamos com o sulfametoxazol, que é o cotrimoxazol, que é sulfametoxazol com trimetroprima, nós observamos que o nível de susceptibilidade cai muito, 54,5% de susceptibilidade a infecções do trato urinário causada por E. coli e 45,4% de resistência. Isso significa que os níveis de resistência ao tratamento de cistite não complicada causada por E. coli, quando são utilizados as sulfas, é muito elevado. E é muito elevado por quê? Porque as sulfas são muito mais populares para tratamento de cistite não complicada do que nitrofurantoína ou fosfomicina. Isso significa que o uso constante e frequente de um antibiótico poderá, a médio ou longo prazo, selecionar diversas bactérias que são resistentes e poderão dificultar o tratamento daquelas infecções. É o que aconteceu com as sulfas. As sulfas por muito tempo foram utilizadas para tratamento de infecções do trato urinário, que mais frequentemente são cistites, e por essa razão as E. coli causadoras de cistites foram selecionados os micro-organismos resistentes e atualmente o tratamento com sulfa é um tratamento extremamente ineficiente. Quando olhamos agora para o tratamento com pielonefrite não complicada, que além de sulfa, nitrofurantoína e fosfomicina também utilizam penicilina, quinolonas, cefalosporinas e aminoglicosídeos, observamos, por exemplo, que o tratamento com penicilina, que é a amoxicilina ou ampicilina, nesse nosso quadro aqui, apresentam níveis de susceptibilidade muito diferentes. O tratamento com amoxicilina associado ao clavulonato é uma molécula que vai proteger a amoxicilina da degradação por beta-lactamase, ele apresenta, apesar de níveis de susceptibilidades inferiores à nitrofurantoína e à fosfomicina, apresentam níveis de susceptibilidade razoavelmente elevados, 79,8% de susceptibilidade da E. coli causadora de pielonefrite, por exemplo. Entretanto, quando comparamos com outra penicilina dessa tabela, que é a ampicilina, os níveis de susceptibilidade caem muito, 37,7%, mostrando que se a amoxicilina tivesse também não associada ao clavulonato, muito provavelmente os níveis de susceptibilidade também seriam baixos, indicando que o tratamento, se for feito com penicilina, deverá ser feito com uma penicilina de amplo espectro, com amoxicilina, só que associada ao clavulonato. Já quando olhamos as quinolonas, o representante das quinolonas nessa tabela é o ciprofloxacino, os níveis ainda são elevados, 89,2% de susceptibilidade a E. coli causadora de infecção do trato urinário, ou seja, numa pielonefrite não complicada causada por E. coli, ciprofloxacino ainda é uma boa escolha, apesar de apresentar níveis inferiores à fosfomicina e nitrofurantoína. Você está gostando da aula até aqui? Você acha que o conteúdo que você está vendo é relevante? Então assine o canal, compartilhe com outras pessoas esse conteúdo, esse vídeo, e também não deixe de marcar o sininho, pois ele vai te notificar quando tiver novos vídeos. Aqui na tela está aparecendo algumas das minhas redes sociais. Se vocês quiserem me seguir, lá podemos trocar uma ideia e continuar a discussão que iniciamos aqui nessa videoaula.